Graças a Deus nós chegamos aqui ao último instante da nossa aula de Cristologia. Agora nós iremos fazer um arremate, tá bem? Ainda estamos trabalhando a teologia sistemática, a matéria de Cristologia. A gente sai agora de férias e quando for em agosto, a primeira sexta-feira de agosto, querendo Deus, estamos aqui com pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Durante esse tempo eu estarei enviando lá para os irmãos e as irmãs que estão no grupo, tá bem? Eu estarei enviando os vídeos de doutrina do Espírito Santo, que já foi ministrado em outro polo, tá bom? Em outras circunstâncias. E assim, quando os irmãos vierem em agosto, já vem afinado. Porque mesmo que a gente fala do Espírito Santo no mesmo tema, a gente não consegue exaurir o tema, falar tudo. Nós temos que ir picotando ele, tá bom? Por isso, se os irmãos forem assistindo, vai assistindo aos poucos durante as férias. Cada vídeo tem em torno de 15 a 20 minutos. Então 20 minutos por dia dá para aprender bastante. E são 18 vídeos, Deus vai abençoar vocês. Por enquanto a gente está terminando aqui a matéria de Cristologia. Essa parte a gente já viu na semana passada, as 3 concepções inadequadas sobre a pessoa de Cristo. Nós vimos sobre o docetismo, nós vimos sobre o arianismo e vimos sobre o eutiquianismo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a expiação que Jesus trouxe, a doutrina da expiação, tá bem? A expiação que Jesus trouxe é uma doutrina que tem suas sombras no Antigo Testamento, desde o jardim até as repreensões de Malaquias, de Gênesis até Malaquias. É ensinada a doutrina da expiação. Qual que é o conteúdo ou qual que é a explicação do Antigo Testamento para a doutrina da expiação? O sangue do animal, ele borrava o pecado do pecador. Ele borrava. Aqui está o pecado, tá bem? Aqui está o pecado. Aí o que faz o sangue? O sangue vinha e cobria. Ele borrava, na verdade. Ele caía em cima. Mais ou menos do tipo de jogar a sujeira para debaixo do tapete, sabe? Você só varre a sujeira, mas vai para debaixo do tapete. E agora vocês imaginam de Adão até a vinda de Jesus, nós temos aí por volta, cronologicamente, o Antigo Testamento tem 4.000 anos, tá bem? Cronologicamente é o que ele tem, 4.000 anos de história. Vocês imaginem 4.000 anos de história da humanidade com os pecados sem serem apagados, apenas borrados. Antigamente não havia apagador. Não tinha apagador. O que havia? Havia um mata-borrão. Alguém estava escrevendo, caso ele errasse uma letra, uma sílaba, uma palavra, não tinha como apagar aquela palavra. O que ele fazia? Com a mesma tinta que ele estava escrevendo, ele ia lá e rabiscava por cima, chamado de mata-borrão, né? É isso que acontecia com os pecados. O pecado estava lá, ele continuava lá, mas quando alguém oferecia um sacrifício a Deus, o sangue do animal borrava o pecado continuava lá. E o pecado, ele é um pecado eloquente, é um pecado que ele argumenta contra o pecador, é a prova do crime, é o corpo de delito, está lá, a qualquer momento é só remover o sangue, o pecado continua. Isso é o Antigo Testamento. Enquanto Jesus não veio e disse no alto da cruz, está consumado, os pecados continuam, de todo o povo da velha aliança, e é pecado sobre pecado, porque ajunta o pecado de Adão com o pecado de Caim, com o pecado da geração de Noé, com os pecados de Abraão, os pecados de Moisés, os pecados de Davi, é pecado sobre pecado, e vai se oferecendo sacrifício, e vai se colocando cada vez mais camadas de tinta em cima do pecado. Quer dizer que fica um volume gigantesco. Quando veio o Senhor Jesus, por um novo e vivo caminho, diz o autor aos Hebreus, e por um novo tabernáculo, quer dizer, a sua carne, quando ele veio ao mundo, ele foi apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não que borra o pecado. Porque quando chega no Novo Testamento, e essa é a insistência que eu fiz com os irmãos, aprendam a virar as páginas do Antigo Testamento para o Novo. Aprendam. Vamos fazer a leitura do Novo Testamento primeiro, depois a gente faz a do Antigo. Porque quando você vira a página, chega no Novo Testamento, ali você está no Marco Zero. Marco Zero é Deus começando tudo do zero.
começando do zero. Eis que faço novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. No livro de Jeremias, Deus falou o seguinte: eu vou firmar uma nova aliança com a casa de Israel, não igual à primeira aliança, que consistia em sacrifício de animais. Eu vou fazer uma nova aliança, e dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Precisa acontecer algo inédito, extraordinário, que nunca aconteceu, para que os pecados sejam retirados da presença de Deus, porque o sangue dos animais não é suficiente para poder expiar o pecado e extinguir o pecado. O pecado tem que ser extinto, extinção mesmo, ele tem que ser apagado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que você tem no Velho Testamento? Você tem a sombra, você não tem um objeto. Então, você olha aqui em vários lugares, tem os objetos. O objeto só aparece, meus irmãos, diz a física, tá? A física diz que o objeto aparece por causa da luz. É a luz que bate no objeto, e o objeto, se ele for opaco, ele absorve luz. Mas se ele for reflexivo, mais claro, ele reflete a luz. Quanto mais claro o objeto, mais luz ele reflete. Quanto mais escuro o objeto, mais luz ele absorve. Isso aí diz o pessoal que estuda física. Bom, Jesus ele é a luz do mundo. O que faz o sacrifício no Antigo Testamento? Ele é sombra. Ele é apenas sombra. Os objetos que a gente está vendo aqui é porque a luz está refletindo. E onde não tem luz ficam as sombras. Você olha para a sombra, você não sabe muito bem o que é. Se é uma caixa, se é um ventilador, se é um pedestal, se é um homem. São sombras. Você pode chamar do que você quiser. Quando você vai para o Antigo Testamento, você está num mundo cheio de sombras. Você anda por um bosque, tá bem? Um bosque à meia-noite. E qual é a luz que tem ali? É a luz do isqueiro. Você está no meio do bosque, isqueiro, aí você vai iluminando. Quem disse isso foi o apóstolo Pedro, tá bem? Ele disse assim, ó: as profecias, sabe, os homens santos de Deus profetizaram para nós. Só que as profecias não foram produzidas por vontade deles. Eles falaram por inspiração do Espírito Santo. E nessas profecias a gente tem que atentar para elas como luzes que iluminam em lugar escuro, até que chegue a estrela da alva, que é o sol. Não chegou a lâmpada ainda, você tem que usar isqueiro. Você está no meio do bosque. Quando você vai para o Antigo Testamento, é exatamente isso que acontece. Você entra lá por Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, 1º e 2º Reis, Livro dos Profetas. O que você tem ali? Você não tem a luz do sol, porque a luz é Cristo. Só Cristo vai iluminar a gente. E o que você tem em mãos? Você tem as profecias. As profecias, elas são isqueiros que iluminam ali, aquele raio perto de você. O que é o raio perto de você? 30 centímetros, 50 centímetros, sabe? É um passo por vez. Você vem para o Novo Testamento, aí vem a luz do mundo. João capítulo 1. Ele é a luz verdadeira. Porque a luz que tem no Antigo Testamento não é a luz verdadeira. Ela é uma luz dos profetas. Quando Cristo falou de João, ele falou o seguinte: olha, João não é a luz verdadeira. Vocês gostaram da luz dele, se alegraram com a luz dele, mas ele não era a luz verdadeira. Cristo é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Quando a gente fala de expiação, você vai para o Antigo Testamento. Está lá o pecado. Ofereça um sacrifício pelo meu pecado. Só que o pecado continua lá. Ele só tem um borrão por cima, mas ele é eloquente. Ele é eloquente e você vai ter que voltar o ano que vem para poder passar mais uma camada de tinta. Qual é a tinta? É o sacrifício dos animais. E você vai ter que voltar o ano que vem para passar mais uma camada de tinta. E a vida inteira você vai ter que passar camadas de tinta em cima de um pecado que você cometeu há 50 anos atrás. E você vai acumulando o pecado da infância, com o pecado da adolescência, pecado da juventude, pecado da vida adulta, pecado da velhice até a morte. E o salário do pecado é a morte. Deus está convencido a perdoar o homem no Antigo Testamento? Não, Deus não está convencido. Porque para convencer Deus em perdoar o homem, é necessário se oferecer um sacrifício perfeito, que alcance a estatura da moral de Deus, da ética de Deus e do coração de Deus e da santidade de Deus. Um bezerro que nem sabe falar, tem alguma santidade no bezerro? Não. E no cordeiro? Também não. E nas pombinhas? Também não. E no bode? Também não.
Nos animais não tem santidade nenhuma. Eles são sombras. São oferecidos apenas para fazer o mata-borrão, colocando ali um habeas corpus, tá? Uma linguagem dos nossos dias, né? Um habeas corpus, para o pecador poder sair e se virar até a próxima festa. O autor aos Hebreus, é bom os irmãos lerem a carta aos Hebreus, diz que de ano em ano se fazia comemoração dos pecados, como se fosse aniversário. Pecado fazia aniversário no Antigo Testamento, de ano em ano. Vai lá comemorar o seu pecado que você fez lá. Não, esse ano eu não vou comemorar não. Quer dizer que você vai multiplicar sobre ele? Isso é exponencial. Coloca um 2 ao quadrado lá em cima lá. Coloca um 3 ao cubo. Se você não fizer o sacrifício anual, é pecado sobre pecado para você dar conta no fim da vida. Tem que passar a camada de tinta. Chega Jesus no Novo Testamento, bem? Lá consistia no derramamento do sangue de vítima sacrificial em favor do pecador, com o fito de cobrir a culpa do penitente no dia anual da expiação. Com a vinda do Cordeiro de Deus, a sombra deu lugar à luz e a doutrina ganhou nova carga teológica. Olha só o linguajar. Nova carga teológica significa, foi ressignificado, tem outro significado. Qual é o significado agora? Deus vai perdoar os pecados do pecador, porque ele tem um argumento eloquente suficiente, que é o argumento do sangue de Cristo, o sangue mudo. O sangue de Jesus é um sangue mudo. Só que mesmo ele estando mudo, o autor aos Hebreus fala, ele é muito mais poderoso que o sangue de Abel. Agora vem uma notícia boa para vocês, tá? Uma ressignificação. Eu vou falar isso aqui, eu já expliquei em outros cursos teológicos, mas isso aqui pode soar um pouco diferente para vocês. Quando Caim matou Abel, bem, o que aconteceu com o sangue de Abel? Ele clamava a Deus desde a terra. Clamava a Deus desde a terra, o sangue de Abel. E a gente fica pensando, o que é que ele estava clamando a Deus? O que é que o sangue de Abel estava clamando a Deus? Será que ele estava clamando por vingança contra Caim? Essa é a interpretação tradicional. E esta é a importância dos irmãos continuarem no curso de teologia e não pararem de jeito nenhum. Por quê? Ficou no escuro o que é que Abel estava falando. Ficou no escuro até o autor aos Hebreus escrever a carta dele por volta do ano 65, 66 depois de Cristo. Abel, ele morreu no começo da história, 4000 antes de Cristo. O autor dos Hebreus escreve aqui, 60. Ficou no escuro. O que é que Abel estava clamando a Deus? Por vingança? Aí o autor dos Hebreus, lá no capítulo de número 11, ele fala o seguinte, olha, sabia que vocês chegaram no capítulo 12, vou até ler com os irmãos aqui, tá? Se vocês quiserem abrir as suas Bíblias, capítulo 12, tá? Hebreus capítulo 12, ele fala do sangue de Abel. Versículo 24, capítulo 12, 24. Ele fala que nós não chegamos lá no Monte Sinai, nós chegamos no Monte Sião e chegamos a Jesus. Versículo 24, capítulo 12 de Hebreus. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, ao sangue. Preste atenção, por isso que eu falei para os irmãos, não podemos ficar no Antigo Testamento, porque a gente fica no meio do bosque só com uma vela acesa. Vem para o Novo. Quando você vem para o Novo, você imagina que você está dormindo. Você está dormindo, alguém pega e acende assim a lâmpada do quarto. Aquele clarão vem assim, que você abre o olho, que dá aquela ardência, né? Arder o olho significa que você está alucinado, tá? Ficar alucinado significa receber muita luz. Aí você fica alucinado. Ou então você está dirigindo aqui na estrada, sabe, 1h da manhã, o cara vem na contramão, pega e joga o farol alto bem no seu olho. Aí você fica abacinado, fica tudo embaçado. É mais luz do que você pode absorver, muito mais luz. Primeiro exemplo, você fica alucinado, acendeu a lâmpada, aí você fica com o olhar dentro, você não consegue nem abrir direito. Segundo exemplo, você fica abacinado, é mais luz do que você pode absorver. Quando você abre a página do Novo Testamento, o que acontece? Luz. É uma luzinha de João Batista? Não, não é a luzinha de João Batista, porque é uma lamparina. Qual é a luz? É a luz do Verbo, o Filho de Deus. Você abre, mas vem tanta luz que você não enxerga o que está escrito.
você não enxerga a doutrina, você não enxerga a verdade, você fica cego com a Bíblia aberta, até você se acostumar. Porque a gente que dirige acaba se acostumando com o cara que joga a luz alta no seu olho, né? Você acaba se acostumando. Ó, eu não dá para olhar para a luz do cara, eu vou olhar aqui para a guia, né? Porque senão eu bato o carro. Agora vocês acham que aonde tem mais luz? No farol de milha do cara ou no Novo Testamento? No Novo Testamento. Você vem do pecado, você vem do mundo, você vem da macumba, você vem do islamismo, você vem do judaísmo, você vem da pornografia, você vem do mal. Aí você entra no reino de Deus. Chega aqui, eu sabe tudo, faço o quê? Abro o Novo Testamento. Entendo o quê? Nada de nada. Ah, mas está em português, mas não entende. Quantos anos a gente passa na igreja sem entender a Bíblia? Dezenas de anos. Dezenas. Tem uma novidade no Novo Testamento. Uma novidade a cada página que você abre, a cada doutrina que você aprende. Abri aqui o Novo Testamento, a luz veio. E se você fechar o Novo Testamento, você não se acostuma com a luz. Você tem que ficar com ele aberto. E tem que ficar com o olho aberto. Porque aí o que vai acontecer com a pupila do olho? Vai diminuir. Aí fecha a pupila, aí vai dilatar a outra parte, para você poder enxergar. Olha só. O sangue de Abel pertence ao Antigo Testamento. Antigo. O sangue de Cristo pertence ao Novo. Quem vai comentar o texto? Um apóstolo, que é o que escreveu a carta aos Hebreus. Aí ele fala que o sangue de Jesus, tá? Versículo 24, ele é o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel é um sangue de aspersão. O sangue que foi oferecido por Caim, não oferecido, mas ele morreu. Quando ele matou Abel, ele não matou um ímpio, ele matou um justo. Abel era justo. O apóstolo João falou na primeira carta, né? Que Abel ele era justo e as suas obras davam testemunho dele. E o sangue que Abel derramou era um sangue de um homem justo. E na hora que o sangue de Abel caiu, se tornou o sangue de aspersão. Por quê? Parece que ele estava oferecendo os sacrifícios dele. Abel oferecia os sacrifícios dele. O sangue dele caiu sobre os sacrifícios que ele oferecia. Interpretação minha, mas tem uma tradição entre os rabinos que fala isso mesmo, que Abel estava oferecendo os sacrifícios. Aí Caim chegou furioso e matou Abel e misturou o sangue de Abel com o sangue do sacrifício que ele estava oferecendo. Abel oferecia sacrifício de sangue, que eram os cordeiros. Isso é uma tradição, hein? Estou sendo honesto com vocês, você não vai achar isso na Bíblia. A Bíblia só diz que Caim matou Abel. Só que aí o autor aos Hebreus, que tinha uma fonte que a gente não tem, ele estava lá perto de uma tradição que a gente não tem. Ele fala que o sangue de Abel, comparado com o sangue de Jesus, é o sangue da aspersão. Ele caiu em cima do sacrifício. E quando o sangue caiu, ele começou a clamar a Deus desde a terra. E o autor aos Hebreus fala que o sangue de Abel e o sangue de Jesus fazem intercessão, não é acusação. O sangue de Cristo não é acusativo, o sangue de Cristo é intercessor. Ele é derramado em favor do pecador, em favor do pecador que o matou na cruz. Senhor, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Palavras de Jesus. E se o autor aos Hebreus não tivesse dito isso para a gente ia passar no escuro, porque ele pegou e falou: o sangue de Abel era um sangue intercessor em favor de Caim. Intercessor. Aí você fala, mas ficou confuso, porque até hoje eu pensava que era um sangue acusativo, pedindo vingança contra Caim. Aí você continua lendo a Bíblia. Vem Deus até Caim e fala o seguinte: escuta, o que fizestes? O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Aí Caim não se arrepende. Caim não se arrepende. E Deus lança uma maldição contra ele, para expulsá-lo da sua presença. E nesse negócio de expulsá-lo da sua presença, aí Caim pega e fala o seguinte: agora o Senhor me expulsa da sua presença e eu serei vagabundo pela terra, errante, andando de um lado por outro, e qualquer pessoa que me encontrar me matará. Aí o sangue de Abel, que clamava por misericórdia pelo irmão Caim, porque, irmãos, é só vocês entrarem no raciocínio, tá? Eu estou teologizando com vocês.
Teologizar é fazer uma interpretação teológica de uma doutrina bíblica. Isso é teologizar, tá? Se Abel ele é um homem justo, se Abel oferece sacrifícios, não é sacrifício só por ele, porque se você oferece sacrifício só por você, você não é uma pessoa justa. Você precisa oferecer sacrifício pelos outros. Se ele intercedeu pelo irmão dele a vida inteira, tanto é que ele intercedeu, que Deus veio para Caim antes de Caim matar Abel. E o que disse Deus? Escuta, o pecado jaz à porta, ele vai pular sobre você como uma fera, domina o teu pecado, porque Deus foi misericordioso, recebendo sempre os sacrifícios de Abel. Não recebeu o sacrifício de Caim porque estava ímpio. Caim era ímpio, era do maligno. Agora, o sacrifício de Abel era um sacrifício justo, era um sacrifício pelo irmão dele, pela família dele, pela comunidade dele. E aí vocês acham que justo na hora da morte, em que o sangue de Abel caiu sobre o sacrifício, ele ia pedir vingança contra o irmão? Ele deixaria de ser justo, e ele não poderia depois ser comparado com o sangue de Cristo. Ele iria macular o sangue dele naquela hora. O sangue de Abel era um sangue intercessor em favor de Caim, o seu irmão. Tanto é intercessor que aí na hora que Caim pegou e falou o seguinte: o Senhor me expulse e qualquer que me encontrar me matará. E o que fez Deus? Colocou um sinal em Caim para que qualquer que o encontrasse não o matasse. Olha só o poder do sangue de Jesus, que fala mais eloquentemente do que o sangue de Abel, muito mais. O autor dos Hebreus que falou: se o sangue de Abel era intercessor pelo irmão dele, de tal maneira que Deus até colocou um sinal em Caim para que ele não fosse morto, e ele saiu, Caim, e sabe onde que ele foi morar? Ele foi morar ao oriente do jardim do Éden. O cara não foi morar em qualquer terra, ele foi morar na terra de Nod, e a terra de Nod é a terra dos querubins, irmãos. Você pode ler o livro de Gênesis, que Deus plantou um jardim no Éden, e depois quando ele expulsou Adão e Eva, ele colocou querubins ao oriente do jardim. Ao oriente quer dizer que ele colocou do lado direito, tá? Ao oriente do jardim ele colocou querubins para morarem no oriente. E quando você continua lendo o livro de Gênesis, no oriente do jardim do Éden ficava a terra de Nod. Nod foi um dos filhos de Adão, tá bem? Adão teve vários filhos, os dois principais que aparecem e um Nod que a gente não sabe, não fala do nascimento dele, mas ele era filho de Adão também. Adão teve um filho chamado Nod, que deve ter sido uma bênção, e que morou do lado oriental do jardim, e que era a terra dos querubins. Aonde que Caim foi morar? Foi morar na terra de Nod, uma terra onde estavam os querubins. Olha o sinal protetor que ele recebeu. Quando Caim chegou lá na terra de Nod, ele foi muito bem recepcionado, e ele foi muito bem tratado. E na terra de Nod ele construiu uma cidade, e o nome da cidade que ele colocou era Enoque, o nome da cidade. Não podemos afirmar que Caim tenha se convertido, mas a gente pode afirmar que o sangue de Abel favoreceu uma segunda chance para Caim. Favoreceu. Tanto é que depois ele pega e vai morar lá junto com os querubins. Não era de todo ímpio, porque afinal de contas ele oferecia sacrifícios a Deus. Oferecia sacrifícios a Deus, mas as intenções parecem que estavam muito erradas, né? João fala que ele era do maligno. Esse é um problema. Era do maligno, por isso ele matou a seu irmão. Agora, a virtude está em Caim? Não. A virtude está no fato de que Caim construiu uma cidade? Também não. A virtude é que o sangue de Abel intercedeu depois de morto em favor do seu irmão Caim, e o sangue dele foi citado por Jesus. Jesus falou: sobre esta geração cairá o sangue de todo o justo que foi derramado sobre a terra, começando com Abel e terminando em Zacarias, que foi morto no altar. Jesus faz um paralelo entre Zacarias, que foi morto no altar, e Abel, que foi morto no altar, e fala que Abel e Zacarias são justos. O que Zacarias estava fazendo lá no altar? Oferecendo sacrifícios. O que Abel estava fazendo? Oferecendo sacrifícios. O sangue de Abel foi misturado com o sangue do sacrifício, sangue de aspersão. O sangue de Zacarias foi misturado com o sacrifício, sangue de aspersão. Aí vem Jesus e diz o seguinte: o sangue de Abel até Zacarias cairá sobre esta geração.
E qual que é a interpretação que a gente faz? A gente faz a interpretação de que é um sangue de vingança. Não é o que a gente faz? Deus vai vingar. Mas aí quando você vai para a teologia da expiação, essa é a doutrina da expiação, quando você vai para a teologia, o sangue caiu sobre aquela geração. Não caiu? O sangue de quem? De Cristo. E quando o sangue de Cristo caiu sobre o centurião romano que estava lá espetando ele, o que aconteceu com o centurião? Se converteu na hora. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O sangue de Abel e o sangue de Zacarias, todos os justos, foi vingado no sangue de Jesus. E quando o sangue de Jesus cai, purifica o pecador, converte o mais ímpio do pecador. E ele fala com mais eloquência em intercessão pelo pecador. É um sangue intercessório. Este sangue ele só vai se tornar acusativo no juízo final, porque aí o autor aos Hebreus fala que se alguém pisar o sangue da nova aliança, esse daí é igual a uma terra amaldiçoada. Aí no último dia, no dia do juízo, será lançado fora. Mas durante esse tempo que a gente conhece como dispensação do Espírito Santo, da graça de Deus, é o sangue purificador e que não pode ser profanado, intercessor. E é esse sangue que você oferece a Deus no dia da ceia. Esse sangue, porque a gente está acostumado a participar da ceia, pelo menos onde eu congrego, uma vez por mês. Aí o que acontece? Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Aí você pega o cálice da aliança e dá graças a Deus. Senhor, graças te dou por este cálice, o sangue da nova aliança que foi derramado por mim. Você está apresentando o sangue de Cristo a Deus. O sangue de Cristo que você vai beber. Você vai tomar o sangue de Cristo, vai tomar o sangue representado pelo vinho. Você está oferecendo o sacrifício de Jesus para Deus, simbolicamente, né? Porque o sacrifício de Cristo na cruz, ele é único e não dá para imitar, não dá para retocar. É ou aquele ou nenhum. E quando você oferece o sangue de Cristo a Deus, o que acontece com os seus pecados? Eles são apagados, eles não continuam. O pecado não sobrevive para contar a história no dia seguinte. Esse é o entendimento do Novo Testamento. Vocês perceberam a quantidade de luz que vem no Novo Testamento? A diferença do Antigo? O que vem de luz para a gente que a gente fica cego, abacinado, alucinado de tanta luz? É tanta luz que a gente não consegue crer de primeira, nem entender de primeira. Essa é a doutrina da expiação do Novo Testamento. Quando você vai lá para o livro do Apocalipse, diz que o Cordeiro de Deus aparece diante de Deus, degolado, um cordeiro como havendo sido morto. A marca da cruz está em Cristo até hoje. É inconfundível. É o único que você vai chegar no céu e vai ver com cicatriz. É o único. Você e eu chegando no céu, quem viver verá, reconhecerá Cristo. E ele, aí diz o livro de Zacarias, ele vai mostrar as suas mãos, livro de Zacarias, e aí nós vamos perguntar para ele: Senhor, que marcas são estas? Essas marcas são as marcas que os amigos fizeram nas minhas mãos, dos meus amigos. Quando chegar lá, você não vai ver ninguém decepado, ninguém cortado, ninguém cicatrizado, mas em Cristo você vai ver, vai ser reconhecido pela cicatriz nas mãos. Nas mãos. Tomé, coloca aqui a sua mão. Mesmo tendo ressuscitado dos mortos, Deus deixou as marcas do martírio em Cristo. Esse aí é o sangue da nova aliança, meus irmãos, que não pode ser profanado, tá bem? Por isso, o sangue da vítima não somente cobria, mas apagaria o pecado. O dia da expiação não seria anual, mas existencial. A vítima sacrificial não seriam os animais, e sim o Filho de Deus. Sem a aplicação do sangue de Jesus à nova aliança, não existe redenção. A salvação não consiste somente em doutrinas, como também das obras, da obra de Jesus. Nós, irmãos, não somos salvos por doutrinas. Não são as doutrinas que nos salvam. As doutrinas já são posterior. O que é que nos salva? A obra de Jesus. Não são as nossas obras, é a obra de Jesus. Essa é uma obra salvífica. E junto com a obra salvífica, a doutrina da salvação. Quer dizer que se você não entender a doutrina da salvação, mas crer, você será salvo. Não entendo, mas creio. Essa obra é suficiente.
Não sei explicar, mas acredito de coração, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 10. Boa, é bom a gente estudar cristologia. Essa doutrina da expiação faz parte de soterologia. Na matéria de soterologia, aprofunda-se mais. Agora, quando a gente chegar lá, você já sabe. Vai ficar bem mais simples. Comece a se acostumar com a luz do Novo Testamento. Se acostumem com a luz do Novo Testamento. Não fechem os olhos, não fechem as partes e não se desviem do Novo Testamento. Tá bem? Devemos entender com Calvart. Calvart foi um teólogo, tá bem? Muitos criticam Calvart, mas muita coisa que ele escreveu não tem como contestar. Devemos entender com Calvart que a obra que Deus aceita é a de Cristo, e Ele é o eleito, somente Ele. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios fala: nele é que nós fomos eleitos, no amado. No amado. Quem que Deus escolheu? Escolheu Jesus. Como Deus escolheu Jesus, ou elegeu Jesus, todo aquele que crê no testemunho do Filho de Deus participa da eleição. Mas não é uma eleição, irmãos, direta. E esse é o ponto que o predestinismo, do meu ponto de vista, tropeça, tá? Porque o predestinismo, ele diz o seguinte, que a eleição é direta. É Deus pulando Cristo, ou através de Cristo, vendo você, antes da fundação do mundo. Paulo fala isso realmente lá na carta aos Efésios. Só que Paulo fala na carta aos Efésios também que nós fomos eleitos no amado. Deus escolheu Jesus. E nós, quando nós cremos em Jesus, nós participamos da eleição que Deus fez em Jesus. Ele é a pedra fundamental, ele é a pedra de tropeço ou a pedra de edifício. Então, antes de Deus falar o seguinte: eu vou escolher você diretamente. Não, eu vou escolher Jesus. E como você escolheu Jesus, eu escolho você. É indireto. Paulo fala que é por adoção. Se é por adoção, meus irmãos e irmãs, se é por adoção, o que a gente tem que entender? Que não é direto, é indireto. É por meio de Cristo e somente por meio de Cristo. Esta é a obra que Deus aceita. Somente a obra de Jesus. A expiação é vista como algo objetivo, isto é, algo que tem influência primária diretamente sobre o próprio Deus. Apenas de maneira secundária ela se aplica a nós. E isso se dá só porque houve um evento definido em relação entre Deus e o Pai, e Deus o Filho que assegurou a nossa salvação. Quer dizer, o pacto do Novo Testamento, meus irmãos, é feito entre o Pai e o Filho. Não tem intermediário, você e eu lá no conselho. Vocês estão compreendendo? Está acompanhando? Aqui está o Pai, aqui está o Filho. O pacto é entre o Pai e o Filho. Então esse pacto do Novo Testamento entre o Pai e o Filho, ele é inquebrantável, porque Jesus cumpriu a parte dele e Deus cumpre a parte dele. Qual que é a parte de Deus? Salvar todos aqueles que creem no Senhor Jesus. É a parte de Deus. Qual que é a parte de Jesus? Salvar os homens por meio do sacrifício na cruz. Cristo morreu na cruz? Morreu. Ressuscitou? Ressuscitou. Pode salvar. Pronto, o pacto entre o Pai e Jesus é inquebrantável, eterno e perfeito, e inviolável, insubstituível, meus irmãos, não tem outro. Não tem outro. Aí chega você, ensopado da chuva, bate na porta, a porta se abre, você entra, vai tomar mais chuva? Está protegido. Vai te colocar da porta para fora? Não, você pediu abrigo. Todo o que o Pai me der, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora, fica na casa. Agora, a porta não tem tranca, você vai abrir. Se você sair, saiu por conta e risco, mas não tem ninguém te chutando para fora do reino de Deus. Bom, vou fazer uma pequena pausa aqui, porque veio, acredito que bastante luz aí para a gente poder pensar um pouco, né?